E aí pessoal, estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre o Unity Dots. Unity Dots é uma nova forma de programar jogos na Unity que promete aumentar significativamente o desempenho dos jogos, encaminhando-se para abolir os atuais Game Objects. Dots é uma novidade em Unity, de forma que esteve sofrendo várias mudanças nos meses que antecederam a data que eu fiz esse vídeo, e deve continuar sofrendo mudanças bem substanciais nos meses que seguem. É uma coisa que eu estou estudando atualmente, o que pode resultar em alguns erros e equívocos nos vídeos. Então esses vídeos não devem ser usados como informação final sobre o assunto, né? Eles devem ser encarados como uma discussão, devendo ser complementados com o máximo de informação possível. DOTS é uma abreviação de Data Oriented Technology Stack. Numa tradução livre, é algo como tecnologia de pilha com orientação a dados. Existe uma página da Unity com versão em português do Brasil falando de DOTS, só o overview do que são os DOTS. Vou mostrar a página aqui. Podemos ver aqui na página desempenho por padrão, reconstruindo as bases do Unity. Escreva código em C# altamente eficaz, mundos mais complexos, e aqui um tópico falando que os pacotes DOTS estão em pré-visualização. Antes de entrar nas particularidades do DOTS, quero citar onde encontrei a maior parte da informação que quero passar nesses vídeos. A minha principal fonte são os vídeos do CodeMonkey sobre o assunto. Eu vou deixar a playlist dele nos comentários. Os vídeos dele estão em inglês. Tem alguns vídeos interessantes também no canal do Brex, também em inglês. E tem o blog Art Player Games, que eu encontrei em divulgação em grupos de Facebook. Esse blog está em português. Todos os links ficarão na descrição do vídeo. Pois bem, vamos ao DOTS. A programação em DOTS é focada em 3 pilares. O primeiro pilar é o Entity Component System, que basicamente é a programação orientada a dados. Vou detalhar mais a seguir o Entity Component System, né, que a gente vai acabar chamando de ECS. O segundo pilar é o Job System, que resumidamente consiste em usar os diferentes núcleos dos processadores modernos para acelerar o jogo, o que já nos faz imaginar uma boa aceleração no processamento do jogo. E o terceiro pilar é o Burst Compiler, que resumidamente é uma forma de traduzir o código C# que atende a certos requisitos em um código altamente eficaz. Então vamos falar do Entity Component System, que traduzido pode ser algo como o sistema de componentes de entidades. Esse sistema consiste então em mudar a programação orientada a objetos para uma programação orientada a dados. A maneira clássica de se trabalhar na Unity consiste em criar um objeto com um comportamento, criamos campos e métodos para definir esse comportamento. Já no ECS, no Entity Component System, os dados são separados dos comportamentos. Uma informação importante aqui é que esses dados são guardados em estruturas e não classes, o que já acelera o acesso a eles na memória do sistema. Os comportamentos no ECS são criados separadamente, aqui chamados de sistemas. Vamos configurar nosso Unity para utilizar o ECS. Devemos ir em Package Manager e procurar o Preview Package Entities. Talvez você precise ir em Advanced e clicar em Show. Aqui em Advanced, clicar em Show Preview Packages. Procure também o pacote Mathematics. Este é uma biblioteca matemática específica para trabalhar em conjunto com o ECS. E finalmente o renderizador híbrido para transitar entre os mundos dos Game Objects e das entidades. Outros pacotes relacionados a DOTS podem ser vistos aqui, como o Jobs. Ele é interessante trabalhar junto com o Ents.
apesar de poder trabalhar separado, e o burst, que é aquele terceiro pilar da programação orientada a dados. Por enquanto vamos falar rapidamente apenas do ECS, então não precisaremos desses últimos mencionados. Vou fazer aqui um exemplo bem minimal de como a programação em ECS funciona e deixar os jobs e o burst para outros vídeos. Vou criar uma simples movimentação com o sistema de entidades usando o script de conversão do mundo dos GameObjects para o mundo das entidades. Vamos na nossa cena, crie o cenário, crio uma cápsula e vou fazer uma movimentação para essa cápsula. Primeiramente, essa movimentação para pontos aleatórios do cenário. Vou criar meus dados. Chamei essa classe aqui de AutoMoveSystem. Eu não vou pedir que ela ergue de mono. Vou criar aqui um public struct AutoMoveDats. Para usar o entity, vou adicionar a biblioteca. Essa estrutura vai herdar de component data e aqui eu vou colocar os dados da movimentação. Esse script de dados, além da função óbvia de guardar os dados, tem uma segunda função que é identificar os elementos de um certo grupo. Inclusive, eu posso criar structs herdeiras de component data simplesmente como tags identificadoras de elementos no mundo das entidades, mas deixemos para falar disso mais adiante. Criado o script de dados, vamos criar o script de sistema de movimentação. Esse script do sistema de movimentação, ele herda de Component System. Component System, se a gente olhar aqui, ele é uma classe abstrata. Ele vai pedir aqui para a gente implementar a classe abstrata. Implementando, aparece aqui um onUpdate. Para trabalhar com um elemento que tem o nosso script de dados, o procuramos da seguinte forma: entities.forIt. Aqui dentro do forIt, nós vamos referenciar o AutoMoveDates. Essa forma de encontrar nossos elementos é comparada em algumas fontes como uma pesquisa de banco de dados por tabelas, onde as linhas são as entidades e as colunas são os componentes. O que esse forIt está fazendo? Ele está procurando lá em cena todas as entidades que têm esse componente data anexado a elas. Vamos colocar um código de movimentação aqui. Tá, vou criar uma variável booleana que vai dizer se eu estou me movimentando. Eu vou precisar também de uma variável para guardar o delta time. Vou criar uma variável que guarda a posição alvo. Aqui eu vou perguntar se eu estou me movimentando. O delta time vai atualizar com o time.deltaTime. Aqui esse delta time é o delta time da biblioteca de matemáticas. Vou usar ali a biblioteca transforms para usar essa variável translation, e essa translation é que guarda a posição da entidade. Aí aqui estou atualizando a posição da entidade, relacionando ela com a posição alvo e a posição que eu estou. E eu vou, quando eu estiver próximo da minha posição alvo, eu vou colocar o movimentação como falso, delta time 0, e aí eu vou sortear uma nova posição. Eu vou criar aqui um tempo de espera, né, para que eu fique um tempinho parado. Depois que eu ficar esse tempinho parado, eu vou sortear uma nova posição aqui com o float 3. Vou
sortear essa posição dentro de limitadores, que é aquele quadrado que eu fiz de 100 por 100, que vai de menos 50 até 50 no X e no Z. Faço isso para poder sortear uma posição dentro daquele quadrado. Daí sorteio a posição, retorno a movimentação para true e entro na outra parte do condicional. Então aqui nessa estrutura de dados tem algumas observações importantes que a gente precisa fazer. Esses dados que eu coloquei no iComponentData, eles precisam ser dados do tipo btable. O tipo btable são tipos bem limitados, que incluem o float, o bool aqui, né? E esses float 3, float 4 são da biblioteca de matemática, feitos para trabalhar com o iComponentData. E o intrigante aqui é que os strings eles não são btable. Então a gente precisa driblar o uso de strings para usar iComponentData. Como eu mencionei lá na parte, quando eu falei do for each, do entities for each, isso aqui é como uma pesquisa de tabela. Eu adicionei aqui o translation, então só saem como resultados dessa pesquisa as entidades que têm ao mesmo tempo o outMoveDatas e o translation. Então isso aqui refina um pouco a minha pesquisa. Se eu for adicionando outros componentDatas nessa pesquisa, eu vou refinando cada vez mais os resultados dela. Não precisam ser exatamente componentDatas, eu poderia aqui ter adicionado entities se eu quisesse buscar, eu poderia ter adicionado alguns outros tipos de componente, tudo dependendo do que eu quero modificar com esse código. Temos nossos scripts de movimentação, precisamos aplicá-los à nossa cápsula, e isso é feito através de uma interface que adicionaremos a um MonoBehavior. Aqui eu tenho que observar que podemos criar entidades diretamente por um MonoBehavior, mas por simplicidade no primeiro vídeo eu vou converter a minha cápsula de GameObject para entidade. No nosso MonoBehavior, implementamos a interface de conversão. Vou pegar esse script que eu criei, onConvertToEntity, vou jogar aqui na minha cápsula. Abro ele aqui, eu já estava com ele aberto. Aqui está o script da forma como a gente cria eles, com a função start e update. Adiciono a biblioteca entities. Dessa biblioteca entities eu vou extrair a interface iConvertGameObjectToEntity. Preciso implementar a interface, implemento a interface, tenho essa função aqui. Na função de conversão, anexamos na nossa entidade nosso script de dados e nossa entidade já está apta a uma movimentação programada, restando apenas convertê-la propriamente dito. Venho aqui, quando eu converter ela, vou pegar esse Entity Manager e vou fazer um Add Component Data. Esse Add Component Data vai ser adicionado a esta entidade aqui, e esse Component Data será o nosso Component Data do AutoMove. E aqui eu preencho os valores que eu preciso. Aqui eu vou colocar quais posições que eu posso sortear para o meu objeto se movimentar. Como eu criei esse plano aqui 100 por 100, ele tem 50, ele vai de menos 50 até mais 50 no X e no Z, e eu vou colocar um número de segurança dentro dessa margem. Posição alvo vai ser sorteada depois, eu não vou iniciar ela. Para converter um GameObject para entidade, usamos um script do pacote de entidades. Venho aqui, ConvertToEntity. Aqui temos a opção de converter e destruir e converter e injetar. Por enquanto vamos usar a de destruir e falaremos das duas em uma outra oportunidade. É importante mencionar aqui que o script de conversão converte alguns componentes
do GameObject para o mundo de entidades, mas não todos eles. Vejamos como estamos aqui. Acabei colocando o converter para a entidade no chão. Remover. Vamos colocar aqui. Dá pra perceber que ele está se movimentando aqui, mas ele está um pouco bugado, porque ele está se movimentando extremamente rápido, né? Acredito que isso acontece porque eu tô indo direto no transform. Aqui. Assim. Bem, como eu deixei na edição, ocorreu um erro e a Unity fechou depois que eu alterei o script. Aí eu abri a Unity de novo, coloquei os scripts de novo, rodei algumas vezes, testei, funcionou. Na hora que eu comecei a gravar o vídeo de novo, crashou de novo e agora vamos fazer aqui a terceira tentativa. Tá ok, ele está se movimentando aqui, dá pra ver. Chegou num ponto, ela espera um pouco, depois escolhe um outro ponto e vai se movimentando. Bem, está funcionando nosso script. Finalmente, dessa vez a Unity parou de crashar. Então, voltando ao que eu estava falando, né? Eu tinha mencionado que o script de conversão converte alguns componentes do GameObject para o mundo de entidades, mas não todos eles. Quando o nosso jogo está rodando, vou deixar ele rodando aqui, nós podemos ver a nossa cápsula no mundo. Isso indica que o render que estava no GameObject foi convertido para entidades. Outros elementos convertidos aqui são o nosso Collider, ele também é convertido para o mundo de entidades. Se a gente tivesse um componente físico como um RigidBuddy, o RigidBuddy também tem uma conversão para o mundo de entidades. E outra coisa que a gente tem que reparar também, aqui na aba Hierarchy, a minha cápsula desapareceu da aba Hierarchy. Nós temos um outro painel para análise das entidades. Vamos abrir aqui, Window, Análises, e aqui a gente tem o Entity Debugger. Aumentar ele aqui um pouco. E aqui no Entity Debugger está a nossa cápsula. Observa aqui que nós podemos ver os scripts de dados anexados à nossa cápsula. Tem alguns aqui do próprio sistema de entidades, mas aqui a gente pode ver também o nosso AutoMoveDatas. A gente pode ver o Translation, Render Mesh, né, que é a mesh de renderização convertida para o mundo das entidades. E eu não sei exatamente qual é, mas um desses é o nosso componente de colisão, que a cápsula já tinha, ele também é convertido. Olhando aqui no Inspector, a gente também pode ver nossos componentes aqui. O AutoMoveData está aqui, ó, o delta time dele sendo alterado, sua posição alvo, quando ele alcançar a posição alvo, essa posição é trocada, sua velocidade, ó, a posição foi trocada, os limitadores que eu coloquei, e aqui embaixo tem usado por sistemas. Tem os sistemas em que cada um dos dados dele são usados. No caso aqui, o AutoMove System está usando o AutoMoveDatas e o Translation. Aqui tem o sistema de Mesh, que está sendo usado aqui. E aqui um sistema interno aqui que provavelmente tem alguma coisa a ver com a conversão do GameObject para entidade. Vamos colocar esse painel aqui em algum lugar. Outra observação importante do ECS é que muitos dos componentes importantes da Unity ainda não têm conversão para o sistema de entidades. Por enquanto, o que mais me incomodou é a falta de uma conversão dos sistemas de animação. Também ainda não encontrei menção sobre os sistemas de partícula e provavelmente ainda não possui uma conversão também. Os sistemas de animação têm vários exemplos na internet, em fóruns da Unity, no site da própria Unity, exemplos de projetos feitos em entidades que usam animação.
O problema é que todos eles usam um código bem pesado para acessar informações básicas do osso, do osso, da malha. Então é uma coisa bem complexa que exige um esforço de programação bem maior do que simplesmente ir lá e anexar um animator e distribuir nas animações, né? Para fazermos uma movimentação simples com o WASD, precisamos de poucas alterações nesse script. Vamos fazê-lo. Eu criei um outro script para fazer a conversão para o WASD. Vou precisar da biblioteca de entidades. Aqui eu vou implementar a interface de conversão. Vou criar a estrutura WASD Move Data. Vou criar o sistema WASD Move System. Esse é de Component System, os dados AirDonGi Component Data. Vamos pegar aqui o for each. Vou colocar a biblioteca de transforms, que eu precisei do translation. Agora eu vou ler a direção de movimento com os input getAxis horizontal e vertical, tal como a gente já fazia normalmente lá na Unity, lá na programação de Game Objects. E o valor de posição vai receber o que tinha nele, somado com a direção normalizada, mais uma velocidade que eu coloquei lá nos meus dados. Aí eu troquei ali no for each os dados. E vou precisar da biblioteca de matemáticas para usar o float 3. Daí vou vir aqui na cápsula, vou tirar o script antigo, vou colocar o script novo. Ah tá, acho que faltou alguma coisa lá no nosso script, né? Vamos voltar lá. Faltou vir aqui no momento da conversão e adicionar o componente de dados, né? Senão a minha pesquisa for each não encontra a minha cápsula. E aqui temos nossa movimentação com o WASD. Bem, nesse vídeo vimos um funcionamento básico de um sistema ECS. Se tiverem adições para o vídeo e elementos que considerarem interessantes de destacarem, deixem um comentário informando. Nos próximos vídeos eu pretendo abordar o Job System e o Burst Compiler. E num outro vídeo fazer uma comparação de desempenho entre o sistema de Game Objects e o sistema DOTS. Por esse vídeo é isso. Espero encontrá-los num próximo vídeo e até mais.